Muito bom. Vamos agora responder a pergunta. Ué, mas não tem um quinto elemento? Tem. Mas ele não é exatamente da estrutura terrena. O quinto elemento é a quintessência, ou também conhecido como éter. Éter. O éter não tem nada a ver com o líquido anestésico, o éter. Ele tem a ver com a substância intermediária entre a matéria e a energia. Não se pode dizer que o éter é matéria. E não se pode dizer que ele é energia, porque ele ainda guarda formas muito parecidas com as formas físicas aqui. Olha que legal essa. Eternamente, eternamente, eternamente. É mais do que um jogo de palavras, porque quem tem o eternamente pode dominar os 4 elementos aí. É onde habita os elementais. O éter é o ambiente onde se desenvolve os elementais. O que são os elementais? Os elementais são os espíritos, vamos dizer assim, de cada um elemento. Cada elemento tem uma hoste, um número de representantes no mundo etérico daquele elemento. E que você já ouviu falar, com certeza. Né? Elemento terra tem a ver com os gnomos, tem a ver com os homúnculos, tem a ver com os seres das pedrarias. E conforme vai estudando, vai encontrando alguns deles que você nunca ouviu falar, mas que faz parte do elemento terra. Do elemento água, os mais conhecidos são as nereidas, os tritões, as ondinas, as sereias. Ai, você deve estar pensando, doutor pirou. Não. Do elemento água, terra, os gnomos, homúnculos, água, nereidas, sereias, tritões. Do elemento ar, fadas, sílfides. Aquelas fadinhas do Peter Pan e aquelas outras que animam os desenhos animados, nada mais são do que os elementais do ar. E os elementais do fogo, esses são os mais arredios, eu vou falar um pouco deles, esses são a salamandra, que pode existir desde numa chama de uma vela ou como centenas de metros na boca de um vulcão em erupção. Esses seres têm inteligência. Então, existem mesmo. E houve época em que a humanidade trabalhava direto com os elementais. Né? E isso coincide mais ou menos da época medieval, e onde existia a prática da magia elemental assim, muito comum. Então, os elementais muitas vezes são vistos gnominhos com uma roupa medieval, assim, é por conta disso, eles não têm uma forma definida. É bem interessante eu, há alguns anos, trabalhei com uma pessoa que tinha mediunidade etérica. O que significa? Ela via os elementais. E aí, um dia nós fizemos uma reunião em casa e queria fazer um livro sobre isso, que acabou não dando certo por conta não deu certo, enfim. Mas eu reuni pessoas que tinham mediunidade etérica. Eu não tenho, eu sinto, já vi. Mas com estado expandido de consciência. Assim, no meu normal, eu sinto a presença de elementais. Mas não tenho essa facilidade de ver, não. Assim, já vi, mas é meio raro para mim. E essas pessoas, elas assim, viam toda hora. Assim, é tipo Branca de Neve. Branca de Neve e os 7 Anões é uma alegoria disso, né? Dos elementais e alguém que tem mediunidade etérica ali. E era muito interessante porque essas duas pessoas, elas viam, por exemplo, elas diziam assim, em cima da sua perna agora tem um elemental aí. E uma delas descrevia, é verde, parecendo com folha. A outra dizia, ele está na sua perna, agora mudou para outra. Mas eu não estou vendo ele como verde, eu estou vendo como outro aspecto. Porque o aspecto que eles se apresentam tem muito a ver com aquilo que nós temos na nossa mente. Mas eles existem independente de você ver ou acreditar nisso daí. Eu sei que isso foi para o mundo da fantasia, das crianças, inclusive. Os Smurfs, por exemplo. Aliás, eu pareço Papai Smurf, não pareço com essa barba branca. Os Smurfs são elementais. Aí virou Branca de Neve e fadinhas, conto de fadas. Né? Conto de fada, como alguma coisa para criança. E que aquilo tudo é uma invencionice. Não é. Aquilo existe mesmo. Eu me lembro de uma ocasião
que eu estava dando uma palestra na USP, na faculdade de matemática. Você imagina, assim, dentro da Universidade de São Paulo, na faculdade de matemática. Me convidaram para dar uma palestra sobre os 4 elementos. Eu fui lá e tudo que eu queria que ninguém me perguntasse sobre os elementais. É só você não querer que acontece, né? Aí alguém perguntou: doutor, o que são elementais? Tem a ver com os 4 elementos? E aí eu tenho que responder: tem. E aí comecei a falar dos elementais, falei dos gnomos, das fadas, né, das nereidas e da salamandra. E tinha um cara na sala que ele estava muito irritado. Ele queria sair e mexia na cadeira. Eu via que ele estava incomodado. Falei: cara, o que esse cara está falando? E na época tinha lá uma loja que chamava-se Além da Lenda e que vendia gnominhos e tudo. E estava assim, tinha muitos carros que tinha aquele adesivo escrito assim: eu acredito em duendes. E era moda isso em São Paulo na época. Aí o cara olhou para mim e falou assim: doutor Wilson, posso lhe fazer uma pergunta? Ele me chamou de doutor Wilson, aquele doutor assim, sabe? O senhor também acredita em duendes? E aí eu baixei a cabeça. Não, eu não acredito em duendes. Eles são muito mentirosos. Claro que eles existem. Claro que eles existem, mesmo. Né? E que o imaginário popular foi criando histórias sobre isso. Mas qual é a finalidade deles? Eles existem a que fim? No mundo etérico, eles são responsáveis pelos elementos. Então, por incrível que pareça, existe um homúnculo da pedraria que ele é responsável pelos diamantes. Por algumas pedras, se esse elemental não quer que você busque esse diamante, ele te confunde, você não vê aquilo, e se você souber lidar com os elementais, souber poder, porque eles são amorais, não são, eles são paramorais, eles não têm essa moralidade de certo e errado. O magista que tem experiência, que sabe evocá-los, pode conseguir coisas com ele, mas se não souber, pode pagar preços altíssimos. Eu mesmo tive uma experiência muito dolorosa com uma sílfide, quando eu estava fazendo essa vivência dos 4 elementos. Eu comecei a fazer com uma nereida, com uma ondina, não foi com uma sílfide. Eu estava na Ilha Bela, lá, que eu usava muito esse lugar para fazer essas vivências, e uma dessas pessoas que vem isso, a mediunidade etérica, que trabalhava comigo, ela viu tudo o que aconteceu. E aí, o que aconteceu? Eu estava cantando o mantra do fogo, eu me perdi, eu não sabia mais onde eu estava. Sem usar substância nenhuma, ali trabalhando com as pessoas, de repente eu já não sabia mais quem eu era. E aí fiquei parado e alguma coisa me disse que eu deveria ir deixar as pessoas ali na praia, ir até a beira do mar, me colocar os pés na água e pedir auxílio. E fui, e assim fiz. Quando eu coloquei o pé na água, eu pedi para a Janaína, a Mariana, para as ondinas, as sereias, para poder assim, pedir licença e que me auxiliasse. E imediatamente eu voltei ao meu normal, quando eu pedi licença. E aí voltei e continuei e fiquei muito preocupado com isso. Quando terminou, essa garota, chamava Estelinha, ela veio conversar comigo e disse assim: eu vi tudo o que aconteceu e sei por quê. Eu falei: o que aconteceu? Ela me contou o que tinha acontecido comigo e disse: tudo isso foi porque você não pediu licença. Olha só, assim, coragem, ousadia e inexperiência. Fiquei doido por alguns minutos, perdi o meu juízo. Então, eu já vi, numa das vivências como essa, uma pessoa se perder numa floresta que ninguém conseguia se perder. Assim, por conta de fazer o trabalho dos 4 elementos, ela desrespeitou um elemental assim, e se perdeu. Todo mundo voltou, ela foi para o outro lado e só voltou à noite, quando a gente já tinha telefonado para o corpo de bombeiro para achar ela na mata, não tinha como se perder. Ela fez tudo que não podia, orientado por um elemental, ou desorientada por um elemental. Eles existem. E, assim, dependendo das fontes que você vai estudar, como a antroposofia, tem isso como muito natural.
E os magistas sabem muito bem porque utilizam a força dos elementais para poder conseguir fazer as suas obras, a grande obra da transmutação que o alquimista se empenha pela vida toda. Sem os elementais, um alquimista não acha a pedra filosofal. Sem os elementais, o trabalho com os elementais, um alquimista não consegue transmutar o seu chumbo no seu ouro, que é a consciência. E eles têm a função de cuidar da fisiologia de cada ambiente. Cada planta tem o seu elemental. Assim, é uma experiência que eu tenho, que eu já fiz isso. Planta uma substância, uma planta qualquer, e planta a mesma planta, nas mesmas condições. Uma, você reverencia o elemental daquela planta. E a outra, você rega com uma planta qualquer. Você vai ver o desenvolvimento diferente delas. Bem diferentes. Os elementais existem. Os elementais estão entre nós. Não pense você que você vai achar elemental só na floresta, só na cachoeira. Tem um tipo de elemental que vive em bibliotecas. É isso, ele vive em bibliotecas. Eles são semelhantes, não são iguais a nós. E eles não têm essa linha de evolução como nós temos, de reencarnação. Né? Eles têm a linha de evolução dentro da linha etérica. Esse ambiente que não faz parte dos 4 elementos, que não faz parte da matéria, mas também não é energia. Está entre a matéria e a energia. Esses são os elementais. Existe uma diferença que a gente precisa conhecer, que é o que são elementais e o que são elementares. Elementares também fica nesse meio etérico, mas são formas pensamento, criadas pelo pensamento dos seres humanos. Então, vamos pegar um lugar onde existe muita emoção, um presídio, um hospital, um manicômio daqueles antigos que não existem mais, felizmente. Então, existem formas, pensamentos de sofrimento, de loucura, de agressividade, e aquilo cria uma energia que fica naquele lugar. Por isso, por conta desses elementares, que uma pessoa entra num ambiente e fala, tem alguma coisa aqui, e que muitas vezes são confundidas com espírito, e que não é espírito. São formas, pensamento. O pensamento cria formas nesse ambiente etérico. Por exemplo, lá você pode encontrar Papai Noel. De tantas crianças, as pessoas criaram essa figura, criaram essa forma pensamento, o Papai Noel. Existem algumas ordens esotéricas que criam templos etéricos para que, meditando, vão para aquele templo. Isso são forma pensamento. Criam. Né? Existe, a Rosa Cruz tem lá 4 câmaras, um templo, para os mestres, para os músicos, para os curadores e para os professores, que criaram aquilo, construíram com a força do seu pensamento e ali, repetindo aquilo, criaram templos, que existem ali mesmo. Existem templos que são formas de pensamento. E existe forma de pensamentos terríveis nos templos humanos, porque as pessoas vão ali por conta do comércio, por conta de interesse, pedir para Deus para conseguir pagar as dívidas, como se Deus estivesse preocupado com isso, para poder arrumar marido, para poder arrumar esposa. Então, esse tipo de egoísmo, esse tipo de babaquice espiritual, cria formas, pensamento que ficam pairando no templo. O templo está lá, não é culpa do templo, é culpa das pessoas que entram no templo e criaram aquelas formas, pensamento. Por isso que eu tenho comigo que chegou a hora dos seres humanos perceberem que o verdadeiro templo, assim, mesmo, de fato, nada contra os templos, nada contra os mestres, nada contra os livros. Mas chegou a hora de nós percebermos que o verdadeiro templo é o nosso corpo e devemos tratá-lo como tal. Que o verdadeiro mestre pode falar dentro do nosso coração, dentro desse templo. E que o grande livro dos livros é a nossa mente. Pero hay que lerla. Temos que ler esse livro, temos que respeitar esse corpo como um templo e temos que fazer silêncio com os nossos pensamentos para ouvir a voz do Mestre que está dentro de nós. Se nós construirmos esse templo, criaremos exatamente um pertuito dentro do 5º elemento do éter até chegar na fonte do Criador.
Agora, se nós ficarmos debochando e achando que tudo isso é fantasia, tá, vai continuar uma criança lendo livrinhos de fadas, gnomos, elfos, e aí, por aí, por aí. Mas pode ser uma grande lição para podermos ser um ser humano cada vez melhor. Aliás, este é o objetivo desse curso. Você usar essa sabedoria ancestral, né, para se tornar, para ter ferramenta para se tornar um ser humano melhor. Melhor que quem? Cada um melhor que si mesmo, melhor que ontem. E amanhã melhor do que ontem, que é hoje. Numa espiral ascendente, como a gente colocou no mantra da Terra, e ascendente, subindo até se encontrar com a consciência. Esses são os elementais e os elementares. Elementares criados pelos nossos pensamentos emocionados. Emoção, água, pensamento, ar, prática, terra, e aí cria essa forma de pensamento. E os elementais estão aqui desde que a vida existe nesse planeta. E podemos utilizá-los para a nossa consciência, com respeito, com licença e com sabedoria. Esta é a finalidade desse curso. Faça bom proveito. E depois, deixa seus comentários do que você achou do curso, o que faltou, o que você gostaria de saber, porque nós estamos em constante transformação e elaboração de alguma coisa que pode auxiliar todo mundo. Tá bom? É isto.